Filho, filha, você sentiu algo diferente ao acordar hoje, não sentiu? Uma sensação de que o céu estava mais atento, como se o mundo inteiro estivesse em movimento, mas o céu parou. E não parou por qualquer motivo. Parou por você. Há coisas que você não entende, mas seu espírito sentiu. Há um silêncio que você percebeu, ainda que não consiga explicar. O tipo de silêncio que só acontece quando o céu precisa respirar fundo antes de agir. Porque foi descoberto algo dentro de você, algo que fez até os anjos se calarem. Eles conhecem o barulho das batalhas espirituais, mas o que viram em você os deixou sem palavras. Enquanto você se culpa, enquanto você pensa que está enfraquecendo, o reino olha para você como alguém raro, alguém precioso, alguém que resistiu ao que muitos já teriam cedido. Você achou que estava falhando por dentro, mas o que Deus viu no seu corpo não foi fraqueza, foi resistência, foi persistência silenciosa, foi oração entre sussurros, foi coragem entre lágrimas contidas, foi fidelidade mesmo quando ninguém via. Os anjos ficaram em silêncio porque o que Deus viu em você é sagrado demais para ser comentado. Escreva aqui nos comentários se essa mensagem está fazendo algo dentro de você. Se tem algo queimando aí dentro, se você sabe que Deus está te chamando nessa hora. Compartilhe o que essa palavra está fazendo com você. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem olha para o exterior, porém o Senhor, o coração. 1 Samuel 16:7. Tem gente que achou que você já tinha perdido a fé, que você só está se arrastando pelos dias, vivendo no modo automático, cumprindo obrigações e tentando manter o mínimo de equilíbrio. E sim, há momentos que você sente isso mesmo. Parece que está cuidando de todos, filhos, família, pessoas que nem agradecem, e ninguém cuida de você. Só que Deus olhou mais fundo. Deus viu o que ninguém viu. Ele encontrou marcas em você que não foram deixadas por dor, mas por obediência. Ele viu o que você carrega no seu corpo, as consequências da renúncia, da entrega, do amor sacrificial. E quando ele viu isso, ele não falou. Ele se calou. E o silêncio dele fez os anjos também pararem. Há um mover no invisível que você ainda não percebeu porque está ocupado demais tentando manter tudo de pé. E eu entendo. Você cuida de quem precisa, ora por quem nem se importa, e espera milagres que parecem nunca vir. Mas o silêncio do céu não é abandono, é reverência. Quando Estevão estava sendo apedrejado e os olhos humanos viram derrota, o céu se abriu e Jesus se levantou. Entende isso? Jesus não ficou sentado. Ele se levantou para receber alguém cujo corpo carregava a marca da fidelidade. O mesmo está acontecendo agora com você. Mas desta vez, ele se levanta para intervir por você, ainda em vida. Escreve aqui nos comentários se você já sentiu que o céu estava em silêncio e parecia que Deus não via o que você está passando. Não para expor sua dor, mas para mostrar que você está ouvindo algo que o mundo não consegue entender. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Salmos 33:18. Seus vizinhos talvez não saibam. Pessoas da sua própria família podem até debochar. Gente da igreja que deveria orar talvez só critique, e mesmo assim você segue. E isso não é pouco. O que Deus viu em seu corpo foram as marcas da resistência à tentação, da decisão de não se vingar, da escolha de perdoar quando tudo dentro de você queria justiça. E esse tipo de decisão não gera aplausos na terra, gera silêncio no céu, porque esse silêncio é sagrado. É o silêncio que antecede o movimento mais poderoso da mão de Deus. Se você achou que esse tempo de silêncio era castigo, não entendeu o que está acontecendo. É preparação, porque antes de grandes terremotos espirituais, há silêncio. Antes de muralhas ruírem, o céu silencia. Antes de mar se abrir, Deus manda parar. Você está nesse intervalo, e é nesse espaço que Ele revela quem está de pé, mesmo quando o corpo está cansado. Quem ainda carrega a esperança nos ossos,
mesmo que as circunstâncias gritem ao contrário. O que ele encontrou em você não é fracasso, é matéria-prima para o milagre. A mulher que tocou em Jesus não disse palavra alguma. Seu corpo falou mais alto. Ela não gritou, não pediu ajuda, não se explicou. Mas Jesus sentiu algo sair dele. Porque há pessoas que carregam dentro de si um tipo de fé que mexe com o céu, mesmo sem som algum. E você é um desses. Seu corpo tem falado. Sua entrega, seu silêncio, seu esforço para não desmoronar diante dos filhos, seu gesto de continuar dobrando os joelhos mesmo sem ver resposta, isso está falando por você. E enquanto você tenta entender o porquê de certas coisas ainda estarem paradas, Deus já está decidindo o que vai se mover. Não é você quem decide o tempo, é Ele. Mas você decidiu não desistir, e isso muda tudo. Você poderia ter abandonado, ter fechado a Bíblia, ter silenciado o louvor, mas não. Você manteve acesa a chama, ainda que pequena. E quando Deus vê isso, Ele responde. Não no grito, não na correria. Ele responde com presença. Lembra de Ana? Todo mundo achava que ela estava embriagada. O sacerdote duvidou da sua integridade, mas Deus viu a dor genuína. E o que Ana carregava dentro do corpo, aquele clamor que ninguém entendia, gerou um dos maiores profetas da história. Quando ninguém compreende o que você carrega, o céu compreende e guarda em silêncio, porque há segredos espirituais que só são revelados na hora certa. Você tem se perguntado por que ainda não chegou a resposta. Mas filho, filha, não se trata de demora, se trata de preservação. Deus não revela promessas imaturas. Ele prepara o solo, fortalece as raízes, permite que você aprenda a confiar não nos resultados, mas nele. E quando ele vê que seu corpo, mesmo cansado, ainda se curva diante dele, algo muda no céu. É esse tipo de fé que gera a atmosfera para o sobrenatural. Muita gente quer ver o milagre sem carregar o processo, mas você tem carregado. E por isso, o que vem para você será diferente, será completo. Porque não é só uma bênção, é uma construção. Não é só um livramento, é um renovo que começa de dentro para fora. Enquanto todos estão preocupados com o que você tem, Deus está olhando para o que você é. E é isso que muda tudo. Você tem feito campanhas, você tem orado por quem te critica, você tem segurado uma família que às vezes parece te esquecer. Mas tudo isso está sendo registrado. O que está no seu corpo, aquilo que Deus viu e que fez os anjos se calarem, é a prova viva de que você foi achado fiel no pouco. E quem é fiel no pouco é colocado sobre o muito. Prepare-se, porque o silêncio vai acabar. E quando Deus romper o silêncio, será para transformar tudo que está ao seu redor. A mulher de Sunem reconheceu que havia algo especial em Eliseu e construiu um quarto para ele. Deus viu isso. O gesto físico daquela mulher trouxe ao corpo dela o milagre que ninguém esperava. Um filho. Viu? O que começa com discernimento, termina com realização. Deus tem visto cada atitude sua, aquelas que ninguém repara, ninguém elogia, mas que Ele valoriza. O que você faz quando ninguém vê está abrindo espaço para algo novo do céu. Você não está esquecido. O céu não te deixou em espera. O que há sobre sua vida é mais profundo. É promessa preservada, é colheita amadurecendo, é aliança sendo protegida. E quando o som do céu voltar a ecoar sobre você, será diferente. Não será só resposta. Será um novo tempo. Um tempo em que o que está dentro de você vai florescer do lado de fora. Continue ouvindo. Continue crendo. Porque o silêncio está acabando. E quando Deus fala, até os ossos secos voltam a viver. Quando o céu decide silenciar, não é porque esqueceu de agir, é porque está contemplando algo que a terra ainda não compreende. O que há dentro de você carrega uma força tão rara que precisa ser tratada com reverência divina. Sua história não é comum, e por isso os processos que te envolvem também não são.
Há uma glória escondida nas entrelinhas da sua caminhada que só o Espírito Santo entende. E por isso, ele calou até os anjos, porque o que foi visto no seu interior era sagrado demais para ser tocado por vozes humanas. Quantas vezes você se perguntou por que, mesmo sendo fiel, as coisas parecem tão difíceis? Por que, mesmo agindo com integridade, o avanço parece lento? A resposta está naquilo que está sendo construído dentro de você. O silêncio do céu não foi descaso, foi proteção. Deus viu no seu corpo espiritual marcas de alguém que resistiu ao pecado, que segurou firme a fé quando seria mais fácil ceder. Ele viu que, mesmo cansado, você se posicionou. E esse tipo de fé muda atmosferas, quebra ciclos invisíveis e atrai o favor eterno. Houve um momento em que o céu inteiro silenciou diante de Jó. Ele não perdeu sua essência, mesmo sendo sacudido por tudo que o mundo tiraria de um ser humano. O que Deus viu no corpo de Jó não foram apenas feridas físicas, mas uma fidelidade que resistia às vozes externas. Em você, ele também viu isso. Não importa o que disseram, não importa o que insinuaram, você ficou. Quando tudo dizia para parar, você permaneceu. E essa permanência fez o reino parar para observar. Há pessoas que vivem cercadas de palmas, mas não têm a aprovação do céu. E há outras como você que em silêncio vem construindo um altar verdadeiro dentro da rotina. Entre lavar a louça, cuidar de familiares, resolver problemas que só você parece enxergar, você se tornou um adorador oculto. O que o céu viu em você não foi um corpo cansado, mas um templo vivo. E templos assim não são ignorados. Eles são honrados no tempo exato. Deus nunca se adianta, mas também nunca chega tarde. Você não tem ideia do que está sendo gerado agora mesmo em sua direção. Enquanto você luta com coisas que nem consegue contar, Deus já está arquitetando respostas onde você achava que só havia silêncio. Há uma ordem sendo preparada, uma nova estação chegando, porque o que o céu viu em você não foi só dor, foi coragem. E coragem de verdade não grita, não se exibe. Ela se revela nos gestos que ninguém valoriza, mas que tocam o coração do Pai. Deixa aqui nos comentários, com sinceridade, você consegue sentir esse mover diferente dentro de si? Se sim, escreva: eu confio no plano de Deus. Esse é o seu ato de fé hoje. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Salmos 34:15. Você já percebeu que tem coisas que só você parece carregar? O cansaço que os outros não entendem, o peso das decisões que recaem apenas sobre você, o zelo por uma casa que às vezes parece indiferente. Mas há um registro sendo feito no alto. Nada está passando despercebido. O que foi descoberto no seu corpo não é fraqueza, é resistência treinada no secreto. E quando Deus identifica isso, Ele move o que for preciso para alinhar o céu à sua realidade. Muitas vezes você achou que estava sendo testado. E de fato estava. Mas o teste não era para Deus descobrir quem você é. Era para você mesmo se descobrir. Havia força em você que ainda não tinha sido revelada. Havia fé que só viria à tona quando os recursos humanos se esgotassem. Deus permitiu o silêncio para que você ouvisse a própria alma. E quando isso aconteceu, algo se acendeu no invisível. O céu viu. E o céu se move por isso. Lembra de Moisés? Ele carregava um chamado, mas ainda não sabia. Viveu anos no deserto até que o fogo ardente o chamou para perto. Quando Deus olhou para Moisés, viu além do exilado, viu o libertador. Da mesma forma, quando Deus te contempla, Ele não vê só suas falhas ou limites. Ele vê o que você ainda vai realizar. Ele vê quantos serão curados, tocados, levantados através da sua entrega. O que você carrega em si tem peso espiritual. Você pensou que o processo era castigo, mas era direção. E nesse caminho Deus foi revelando o que estava plantado no seu coração. E quando o céu viu, silenciou, porque não havia mais nada a dizer. Estava claro que você havia escolhido a verdade, mesmo quando o preço era alto. E esse tipo de escolha não atrai só atenção divina, atrai intervenção.
Há uma unção reservada para quem carrega dentro de si esse tipo de fé silenciosa. Nem todo mundo entenderá. Nem todos vão te apoiar. Mas Deus não precisa de plateia para agir. Ele age na contramão do que o mundo espera. Ele honra no escuro, transforma no secreto, recompensa onde ninguém viu. E a próxima estação da sua vida será marcada pela visibilidade do que só Ele acompanhou. Aquele que vê no oculto vai recompensar em público, porque o que Ele viu no seu corpo foi fidelidade real. Você tem cuidado de outros, mesmo quando precisava ser cuidado. Você tem colocado o bem-estar dos seus acima do seu, e isso está sendo contado como adoração. Há gestos pequenos que estão sendo anotados no céu como grandes ofertas. Cada renúncia, cada oração silenciosa, cada vez que você decidiu não responder à injustiça, tudo isso subiu como perfume agradável. E esse perfume chegou até o trono. É por isso que as respostas estão chegando, e não do jeito comum. Elas virão com marcas de sobrenatural, porque o que está sendo liberado sobre sua vida é proporcional ao que foi descoberto dentro de você. Uma fé provada, firme, obediente. O tipo de fé que o mundo não compreende, mas que o céu celebra. Quando essa fé é identificada, ela ativa promessas que estavam guardadas por tempo determinado. Agora, o tempo chegou. A espera não foi em vão. O céu que silenciou, agora se levanta. E quando Deus se levanta, nenhuma palavra contrária permanece de pé. Quando Ele age, nenhuma crítica pode parar. Nenhum argumento se sustenta. Porque o que Ele faz é definitivo. E o que Ele está preparando é só o começo de uma temporada de restauração completa. Você não foi esquecido. Você foi separado. Há promessas que requerem maturidade. E você amadureceu enquanto esperava. Cresceu enquanto servia. Foi moldado no silêncio. E agora está pronto para viver o que foi sonhado desde sempre. Porque o que Deus viu em você, ninguém mais viu. E por isso, ninguém poderá tomar o que é seu. Se essa mensagem está te tocando de verdade, escreva aqui nos comentários. Minha fé foi provada, mas continua firme. Esse é o seu selo de aliança com o céu. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida. Tiago 1,12. Lembra de quando Davi foi esquecido até pelo próprio pai? Todos os irmãos passaram na frente, mas ele foi deixado no campo. Só que Deus não se impressiona com aparência. Deus procura a essência. Quando Samuel viu Davi, o Espírito confirmou: este é ele. Porque Deus não escolhe quem é visto pelos homens. Ele escolhe quem carrega algo verdadeiro por dentro. E você, mesmo sendo invisível aos olhos de muitos, foi visto. E mais, foi escolhido. Escolhido para viver algo que não será temporário, não será frágil, não será arrancado por más línguas. O que vem para você está firmado na rocha, porque foi o próprio Deus quem separou, quem te marcou, quem decidiu que o seu corpo carregaria marcas de adoração pura. Não tente explicar o que Deus está fazendo. Apenas confie. Não tente convencer ninguém. Apenas continue. Porque o que está por vir será tão notório, tão real, tão extraordinário, que até quem zombou vai ter que reconhecer. E não será por você, será por Ele. Porque foi Ele quem viu, foi Ele quem se calou. E agora, é Ele quem vai agir. Cada detalhe está sendo costurado com precisão. Cada lágrima contida, cada noite em silêncio, cada manhã de pé, mesmo sem forças. Isso não foi em vão, foi semente. E sementes regadas com fé sempre florescem. O tempo da colheita está chegando. E será farta, será plena, será justa. Porque quem viu tudo foi Deus. E Ele não erra. O que você carrega não é só experiência, é um propósito. É por isso que você foi sustentado quando tudo desabava. É por isso que portas invisíveis se abriram no momento certo. O céu protege aquilo que Ele mesmo planejou. E você faz parte desse plano. As vozes que disseram que você não ia conseguir,
Não sabiam o que Deus tinha reservado. Os olhares de desprezo não viram o que o céu contemplou. Por isso, não se defenda. Não explique. Viva. Viva o que foi prometido. Porque está chegando o tempo em que o que está em você será visto por todos. Você não está à margem do plano de Deus. Você é parte central dele. Há algo em sua história que o céu decidiu proteger com zelo absoluto. Por isso o silêncio. Por isso a espera. O que está nascendo em você é resposta a anos de fidelidade sem plateia. Deus nunca constrói algo duradouro na pressa. E o que Ele está construindo na sua vida tem estrutura de eternidade. Nada que se sustentará por pouco tempo. É sólido. É verdadeiro. E está prestes a se manifestar. As pessoas olharão e pensarão que foi de repente, mas só você e Deus sabem o quanto doeu não desistir. O quanto custou permanecer quando tudo em você dizia para parar. E é justamente isso que Ele honrará. O seu sim, silencioso, sua renúncia escondida, seu esforço não aplaudido. Isso é o que move o céu. O que se vê no seu corpo espiritual são marcas de alguém que confiou quando não havia garantias, de alguém que andou por fé, não por vista. Esse tipo de fé toca lugares onde a lógica humana não alcança. Ela sobe como incenso diante de Deus. Enquanto o mundo exige provas, o reino se move por entrega. E a sua entrega foi notada. Por isso os anjos ficaram em silêncio. Porque o que foi visto em você não é para ser comentado por seres celestiais. É para ser celebrado pelo próprio Deus. E quando Ele celebra, toda a realidade ao redor começa a se alinhar ao propósito. Você já percebeu como certas pessoas tentaram apagar seu valor? Como alguns desdenharam da sua caminhada? Eles não sabiam da aliança que existe entre você e o Altíssimo. Não conhecem suas madrugadas. Não presenciaram suas orações solitárias. Mas Deus viu. E isso basta. Porque quem te chamou foi Ele. E quem te guardou até aqui também foi. Nada do que tentaram contra você pode mudar o que Ele decretou. Às vezes, os olhares frios ferem mais do que palavras duras. E você já sentiu isso? Pessoas próximas te ignoraram quando você mais precisava de acolhimento. Mas o céu não virou o rosto. Pelo contrário, Ele se inclinou. E nesse silêncio celestial, Deus começou a preparar um ambiente para a sua virada. Quando o céu se cala, é porque está trabalhando. E quando Ele trabalha, ninguém consegue impedir. Você já notou como tudo parece mais difícil para você? Como seus avanços são lentos mesmo com tanto esforço? Isso não é acaso. É sinal de que sua colheita será diferente. Você não está vivendo qualquer jornada. Você está sendo lapidado para algo grande. O que Deus vai fazer na sua vida não será pequeno. Por isso o processo é exigente. A espera é longa. Mas a promessa é certa. Se essa mensagem está encontrando eco em seu coração, escreva nos comentários: eu fui separado para viver promessas maiores. Não deixe a fé se calar dentro de você. Dê voz ao que o céu está ativando agora. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmos 35. Muitos que andam com você não conseguem enxergar o que você carrega. Mas isso não é erro, é propósito. José sonhou com um futuro grandioso, mas seus irmãos não viram nada além de um jovem comum. Ainda assim, o que estava em José não pôde ser enterrado, porque sonho que vem de Deus é como raiz em terra fértil. Cresce, mesmo sem ser visto, e um dia floresce na frente de todos. Assim como José, você também passou por fases de esquecimento, traição e solidão. E tudo isso está registrado diante do Senhor. O que Ele viu em você não foi o seu sofrimento, foi a sua constância. Você não se corrompeu no meio da injustiça. Você não entregou seu coração à amargura. E essa pureza de coração foi o que atraiu o mover sobrenatural que já começou a se revelar. Deus não se move por pressões externas. Ele se move por propósitos internos. E seu interior grita por mais dele. Você tem fome da presença, sede de justiça, desejo de ver sua casa transformada. E essas orações que você fez baixinho, dentro do quarto, agora estão subindo como clamores poderosos.
O céu escutou. Mesmo em silêncio, ele estava ouvindo cada palavra, cada suspiro, cada nome mencionado. Você acha que está no fim, mas está apenas começando. O desânimo bateu à porta várias vezes, e você o enfrentou. Não foi com força humana, foi com fé. Foi com confiança no invisível. Foi com a certeza de que o que Deus prometeu ainda está de pé. Isso é o que diferencia os escolhidos dos convencidos. Os escolhidos continuam, mesmo sem sinais, porque sabem que a palavra basta. Muitos se escandalizam quando não veem resultados imediatos, mas você aprendeu a esperar, e isso o amadureceu. Deus viu a paciência nascer onde antes havia ansiedade, viu a paz crescer onde antes havia medo, viu sua fé se fortalecer enquanto o mundo desmoronava. E foi por isso que ele silenciou os anjos, porque o que foi gerado em você é mais precioso que ouro. Havia tempestades que deveriam te derrubar, mas serviram para revelar sua raiz. Serviram para mostrar que você está plantado na rocha, não em elogios, não em promessas humanas, mas em Cristo. E quem está firmado nele não se abala. Quem tem sua identidade nele permanece. E permanecer em dias difíceis é o que separa os que veem promessas dos que vivem promessas. A mulher que ungiu os pés de Jesus com um perfume caro não foi bem vista pelos que estavam ali. Julgaram seu passado, questionaram seu gesto, mas Jesus viu o que ninguém mais viu. Ele viu um coração entregue, e por isso a defendeu. Da mesma forma, ele tem te defendido em silêncios. Em momentos que você nem percebeu, ele te cobriu, protegeu sua história, preservou seu caminho. Você está mais perto do cumprimento do que imagina. Pode parecer que tudo ainda está confuso, mas a estrutura já está pronta. O que falta agora é o anúncio. E Deus vai anunciar. Vai mostrar que aquilo que ele viu em você não foi ilusão. Foi essência. Foi propósito. Foi fidelidade. E quem carrega isso, carrega uma senha espiritual de acesso a promessas eternas. Se até aqui você foi capaz de manter o coração em Deus, mesmo sem ver, o que virá será para recompensar essa perseverança. O céu não ignora quem espera com fé. Não esquece quem permanece na palavra. E não falha com quem o ama de verdade. Sua história será marcada por reviravoltas que só o sobrenatural pode explicar. Não por merecimento, mas por aliança. Diga aqui nos comentários com fé e verdade: a minha espera tem um propósito maior. Essa declaração libera sua fé para o que está vindo. Se creres, verás a glória de Deus. João 11:40. Você já notou como algumas pessoas vivem com pressa de mostrar algo? Mas o que vem de Deus não precisa ser exibido. Ele mesmo exalta no tempo certo. E você será exaltado, não por vaidade, mas por propósito. Porque há vidas que só serão alcançadas quando virem o que Deus está fazendo em você. Sua vitória será testemunho. Sua restauração será resposta. Seu recomeço será sinal. Há correntes invisíveis se quebrando agora. Correntes de dúvida, de medo, de desistência. Porque a verdade está se revelando em seu espírito. E essa verdade está dizendo que você foi levantado para algo maior. Não por status, mas por missão. Sua missão começa agora, não quando tudo estiver perfeito. Ela começa onde você está, com o que você tem, com o coração que decidiu não recuar. A Bíblia fala de um homem chamado Mefibosete. Ele se considerava indigno, limitado, esquecido. Mas havia uma promessa sobre ele que ninguém pôde anular. Davi o chamou para a mesa. E você também está sendo chamado. Há uma mesa sendo preparada. Um novo tempo sendo posto diante de você. Tudo porque o céu viu em você aquilo que ninguém mais valorizou. Você pensou que estava esquecido, mas estava reservado. Pensou que foi deixado de lado, mas estava sendo protegido. O que Deus vai fazer não será genérico, será específico. Será exatamente o que você precisa, da forma como você precisa, porque Ele te conhece de verdade. Conhece suas noites, seus pensamentos, suas intenções.
E tudo isso está sendo considerado agora. Nada foi em vão. Nenhuma dor, nenhum silêncio, nenhuma espera. Tudo cooperou para revelar quem você é de verdade. Não é sobre o que você perdeu, é sobre o que foi preservado dentro de você. Sua fé, sua identidade, sua comunhão com Deus. Isso não foi tirado. E porque permaneceu, agora será recompensado. Prepare-se, porque o céu que antes ficou em silêncio está se levantando. E com ele vem resposta, vem justiça, vem renovo. Você achou que o silêncio fosse ausência, mas era reverência. Não era o fim, era o início de um mover que começa dentro antes de ser visto fora. Há coisas que o céu não grita. Ele sussurra, e só ouve quem aprende a discernir. Você tem discernido, tem caminhado sem fazer barulho. Mas o mundo espiritual já percebeu sua movimentação. A escuridão que tentou te conter não contava com a luz que você carrega. A luz que não se apaga, porque foi acesa pelo próprio Deus. Os que riram da sua espera, os que zombaram do seu zelo, os que duvidaram da sua resistência, serão surpreendidos pela manifestação daquilo que você carrega. E o que você carrega não é peso, é promessa, não é dor, é destino. Sua alma sabe disso, mesmo quando o corpo se sente cansado. Você está mais perto do que imagina. Não se baseie nos seus olhos, confie no que seu espírito confirma. O céu só silencia diante daquilo que está prestes a explodir em glória. A luta maior sempre acontece antes do romper. O silêncio mais profundo antecede o som da resposta. O que você sente agora é o eco da eternidade se preparando para tocar sua realidade. Isso não é emoção, é confirmação. Não é imaginação, é ativação. Há coisas que só Deus pode ver. E quando ele viu o que estava no seu interior, ele não disse nada. Apenas começou a mover o sobrenatural em sua direção. O céu ficou quieto, mas o reino entrou em ação. Você tem resistido a pressões que outros não suportariam. Tem se mantido fiel quando tudo ao seu redor cedia. Isso não é fraqueza. Isso é força de quem foi capacitado por cima, não por dentro. Sua origem está no céu, sua força vem de cima, sua estrutura foi moldada pela eternidade. E agora, chegou o momento em que o que foi construído por dentro começará a ser visto por fora. Não porque você pediu, mas porque é tempo. Sabe quando Elias achou que era o único? Quando se sentiu só, escondido, esquecido dentro de uma caverna? Foi ali que Deus o encontrou. Não na gritaria, mas no sussurro. Não no fogo, mas na brisa suave. Porque o céu fala de maneira diferente com quem tem uma chamada diferente. Você não foi deixado de lado. Foi separado para ouvir o que só os íntimos ouvem. E agora, está prestes a ver o que só os íntimos veem. O que você viveu até aqui não será em vão. As decepções não foram o fim. Foram parte do processo. Deus usou até o que parecia errado para te conduzir ao lugar certo. Você foi arrancado de laços invisíveis, protegido de alianças que te atrasariam, cercado por uma graça que não permite que você fique onde Deus já saiu. Agora, Ele te puxa para perto, para mais perto do que nunca. Porque o que está chegando exige intimidade. Se isso está fazendo sentido para você, escreva aqui nos comentários com fé. Estou pronto para viver o que Deus já viu em mim. Permita que essa palavra declare guerra contra tudo que tenta te calar. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3. Há feridas que ninguém viu, e que você escondeu com um sorriso. Mas Deus viu. Ele olhou além do gesto, além das palavras, além da força aparente. Ele viu quando você engoliu palavras para manter a paz, quando se calou para não ferir, quando cedeu para não perder. E tudo isso foi anotado no livro da vida. Nenhum gesto passou despercebido. Tudo está sendo contado como honra. Você não perdeu tempo esperando em Deus. Você ganhou estrutura, cresceu por dentro, aprendeu a depender, descobriu forças que nem sabia que tinha. E isso, nenhum curso, nenhuma pessoa, nenhuma experiência humana poderia gerar. Foi Deus.
Ele foi o responsável por esse processo. E Ele é quem vai se encarregar de te honrar agora. O que foi forjado no silêncio será exaltado com poder. Sua jornada não será lembrada pelas quedas, mas pelos recomeços. Você é a prova viva de que o céu ainda encontra corações que não desistem. E o que está nascendo em sua vida é fruto de uma raiz profunda. Quem vê de fora não entende o processo. Mas você sabe o que custou chegar até aqui. E é por isso que esse novo tempo não será passageiro. Será firme, real, estável. Haverá momentos em que você vai olhar para trás e não vai acreditar que suportou tanto. Mas suportou. E isso mostra que existe sobre você um favor que o mundo não pode explicar. Esse favor te escolheu, te sustentou, e agora vai te elevar. Não para ser visto, mas para ser usado. Há pessoas que só despertarão para a fé quando virem o que Deus fará através da sua vida. A viúva de Sarepta achava que tudo estava no fim. Ela planejava a sua última refeição. Mas ali, naquele fim aparente, Deus iniciou um milagre que sustentaria sua casa. E talvez você também esteja num momento parecido, achando que não tem mais nada para oferecer. Mas o pouco que você carrega nas mãos, Deus vai multiplicar. O que o céu descobriu em você é suficiente para gerar abundância. Há dons em você que ainda não foram revelados, palavras que ainda não foram ditas, missões que ainda não começaram. E tudo isso está guardado, esperando o tempo certo. Esse tempo chegou. Não haverá mais necessidade de se esconder. A ordem do céu é: apareça, não com orgulho, mas com autoridade. Autoridade de quem foi chamado e aprovado por Deus. Você não precisa de validação de ninguém. Quem te aprovou foi o Senhor. Quem te chamou foi o Senhor. Quem te preservou no deserto foi Ele. Então não tema os olhares. Não se ofenda com os comentários. Não permita que a incredulidade alheia diminua sua fé. Você sabe de onde veio e sabe quem te sustentou. Essa convicção é a sua força. Não foi fácil suportar o silêncio. Não foi simples caminhar sem direção visível. Mas você obedeceu. E essa obediência será o portal para o novo. Assim como Abraão saiu sem saber para onde ia, mas confiou, você também tem andado por fé. E essa fé está sendo honrada agora. Cada passo seu atrai o sobrenatural. Você não está perdido, está sendo conduzido. Se essa mensagem tem tocado em algo profundo dentro de você, escreva com ousadia: eu sei que o céu ainda vai me surpreender. Essa declaração é uma chave espiritual. Use-a com fé. E o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e estabelecerá. 1 Pedro 5:10. Não ignore os sinais. Eles estão por toda parte. Gente voltando para a sua vida. Portas se reabrindo de forma inusitada. Um mover dentro do seu coração que não consegue explicar. Isso tudo é resposta. O céu não esqueceu de você. Apenas estava te preparando para algo que exigia estrutura. Agora, sua casa será território de milagres. Seu corpo será canal de cura. Sua voz será instrumento de transformação. Há pessoas que serão alcançadas pela sua mudança. Gente que te criticou, mas que verá em você a manifestação do reino. Você não será apenas abençoado, será fonte de bênção. O que o céu viu em você é tão raro que Ele decidiu te usar como resposta para outros. Sua vitória não será só sua, será coletiva. Vai curar gerações, vai tocar vizinhos, vai restaurar famílias. Você carregou durante anos o peso de uma espera, mas agora carregará a leveza de uma promessa cumprida. Vai andar em paz, vai dormir em paz, vai acordar com alegria verdadeira. Isso não é apenas emoção, é resultado de um tempo de fidelidade que Deus não deixou passar. Ele não se esqueceu. Ele se calou por um tempo, mas não por descaso. Foi parte do processo. Haverá dias em que você vai sentir o céu mais próximo. Vai ouvir Deus até nas pequenas coisas. Porque agora o que separava foi retirado. O tempo de escuridão terminou. A estação de confusão se foi.
Agora é tempo de clareza, de direção, de mover. Porque o que foi visto em você foi aceito, e o que é aceito por Deus é ungido por Ele, e o que é ungido é imbatível. Levante sua fé, respire fundo. O que parecia distante está mais perto do que nunca. Seu nome já foi liberado no céu, e quando o céu libera, nada na terra pode travar. Não importa o tempo, não importa o histórico. O que importa é o que Ele viu em você, e o que Ele viu é suficiente para abrir caminhos onde antes só havia muros. Caminhe, com confiança, com paz e com a certeza de que tudo já começou. O silêncio de Deus nunca foi sinal de abandono. Foi cuidado. Foi o momento em que Ele escolheu não interferir com barulho, mas agir com profundidade. Enquanto você achava que estava parado, Ele estava te reestruturando por dentro. As dores que ninguém viu, Ele curou no secreto. As orações que ninguém ouviu, Ele guardou como semente. O que você vive agora não é aleatório. É o florescer de algo que foi regado com fé, sacrifício e fidelidade. O tempo que parecia perdido era, na verdade, tempo de construção. Cada lágrima contida, cada dia que você escolheu permanecer, cada gesto de fé no meio do desânimo, tudo isso formou um testemunho vivo diante do céu. E foi quando os anjos viram isso que silenciaram. Porque sabiam que o que Deus havia descoberto em você era raro, e o que é raro no reino não é exposto. É preparado com zelo. Você caminhou por dentro de batalhas que ninguém saberia lidar. Escolheu o bem quando tudo em você queria revidar. Perdoou quando a ferida ainda sangrava. Acreditou quando todas as evidências diziam para desistir. E Deus viu. Não apenas viu. Ele honrou em silêncio. O que foi gerado nesse período vai impactar mais vidas do que você imagina. Porque aquilo que nasce da dor carrega autoridade. Mesmo que tenham te criticado, mesmo que a dúvida tenha cercado seu caminho, você continuou. Muita gente só vê o que você tem. Deus viu o que você perdeu, e mesmo assim escolheu continuar crendo. Ele viu seu corpo espiritual cansado, mas de pé. E é isso que muda tudo. A sua permanência foi um grito silencioso que alcançou o trono. E agora, os céus estão respondendo. Há uma atmosfera diferente no ar. Você talvez ainda não perceba, mas as coisas ao seu redor estão sendo alinhadas. Aquelas situações que estavam travadas, relacionamentos que pareciam perdidos, caminhos que pareciam sem saída. Tudo está sob nova ordem. Deus está dando comandos, e quando Ele ordena, o impossível cede. O natural se dobra, o espiritual se move. Há um som que o céu prepara quando chega a hora da virada. Esse som não se ouve com os ouvidos naturais, se sente com a alma. E se você sente que algo dentro de você está inquieto, pulsando, não é ansiedade. É anúncio. Algo está prestes a emergir da sua história. Algo que carrega a digital de Deus. Algo que não veio de pessoas, nem de esforço humano. Veio dele. E isso basta. Se essa palavra está fazendo algo acordar dentro de você, escreva aqui: eu estou pronto para viver a promessa que Deus desenhou em silêncio. Isso é mais que uma frase. É um ato de fé. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. 1 Tessalonicenses 5:24. Quantas vezes você pensou que não ia suportar? Quantas noites em que as palavras faltavam e o peso da responsabilidade te fazia calar? Mas mesmo nesses dias, algo em você não se apagou. Foi ali, no meio do seu silêncio, que Deus viu a chama da fé ainda acesa. E essa chama era tudo o que ele precisava. Com ela, ele reacende sua esperança, restaura sua força, redesenha seus dias. Os que zombaram do seu processo não entenderam que o céu age diferente. Ele não exibe, ele transforma. Ele não acelera, ele prepara. E quando está tudo pronto, ele mostra. E quando Deus mostra, ninguém consegue apagar. O que ele está prestes a revelar através da sua vida será sinal de que a espera valeu.
que a dor serviu, que o silêncio foi parte do plano. Você não ficou para trás, foi guardado, não foi rejeitado, foi separado. Muitos queriam ir, mas não suportariam. Você suportou. Mesmo cansado, não recuou. E isso está sendo pesado na balança divina. Os céus responderão não por compaixão, mas por justiça. Você vai colher porque plantou com obediência. Vai viver porque escolheu não morrer no processo. Vai florescer porque permaneceu enraizado. A sua fidelidade nos dias difíceis vale mais que 1000 palavras em tempos bons. É nos desertos que os verdadeiros adoradores são encontrados. E você foi achado fiel. Não se trata de religiosidade, se trata de verdade, de entrega real, de uma caminhada que nem sempre foi reta, mas sempre foi sincera. E é isso que Deus honra. Ele ama a verdade no íntimo e encontrou isso em você. Ninguém precisa entender o que Deus está fazendo. A obra é dele. A história é sua, mas a manifestação será visível. Prepare-se para respostas inesperadas, portas que você nem pensava, conexões que pareciam distantes, porque quando o céu libera, tudo se conecta, tudo se alinha, e o que antes parecia fora de lugar, agora encontra seu sentido. Talvez você não tenha forças para grandes orações agora, mas isso não te desqualifica, porque Deus não olha a altura da sua voz, mas a profundidade do seu coração. E o que Ele viu em você era profundo, era verdadeiro, era real. Por isso, os anjos silenciaram, porque quando o Eterno decide agir, não há necessidade de explicações, só resta contemplar. Você não é pequeno, é intenso. O que está dentro de você carrega poder, e esse poder não vem de posições, vem da presença. E onde há presença, há autoridade. E onde há autoridade, há transformação. O que o céu plantou em você vai frutificar. Você será abrigo para outros. Será sombra em tempos de calor. Será refúgio para quem anda cansado. Aquele que começou a boa obra em sua vida não vai parar no meio. Ele não abandona o barro enquanto molda o vaso. Ele termina o que começou. E o que ele começou em você já está na fase final de lapidação. Você vai viver o cumprimento. Não por mérito, mas por graça. Porque você foi achado entre os que não desistem. Não desvalorize sua caminhada por causa das vozes contrárias. Elas não conhecem seu processo. Elas não sabem do que você abriu mão. Mas Deus sabe. Ele sabe da renúncia, do cansaço, da entrega. E por isso Ele decidiu te honrar. Vai ser como uma chuva sobre solo seco, como renovo em tempo de seca, como vida brotando de um lugar que todos chamaram de fim. Você será como Neemias. Enquanto zombavam da construção, ele continuava. Enquanto tentavam interromper, ele avançava, porque quem constrói com propósito não se distrai com críticas. E o que você está construindo agora é maior do que você imagina. É para a sua geração. É para os que ainda virão. O que nasce agora será legado. Se essa mensagem continua queimando em seu coração, escreva com fé nos comentários. Minha história é escrita pelo céu. Não é só um comentário. É uma concordância com o que Deus está liberando. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Isaías 40:31. A sua espera não foi em vão. Deus não desperdiça tempo. Ele usa tudo. Usa até as pausas. Até o que parece atraso é, na verdade, livramento. Ele evitou caminhos que você queria, porque sabia que lá havia laços. Ele fechou algumas portas, porque viu além. E o que você entendeu como perda era proteção. Agora, Ele está te levando por uma rota nova. Um caminho onde não há atalhos, mas há segurança. Onde não há pressa, mas há direção. Porque Ele não quer te entregar bênçãos que você ainda não está pronto para carregar. Ele quer te formar, para que o que vier não se perca, e o que virá será grande demais para mãos despreparadas. Você não é quem era ontem. Deus te amadureceu, tirou as amarras, quebrou os ciclos, libertou a sua mente.
Agora você pensa diferente, age diferente, crê diferente. E isso muda tudo. O que está por vir se conecta com a sua nova versão. Uma versão que foi moldada pelo silêncio, refinada pelo deserto, confirmada na fé. O céu não te deixou sozinho, ele te deixou firme, te deixou capaz, te deixou sensível à voz do Espírito. Agora, ele começa a liberar os próximos capítulos, e serão capítulos de restauração, de avanço, de respostas. Haverá testemunhos onde antes havia silêncio. Haverá gratidão onde antes havia dúvida. Haverá paz onde só havia agitação. E quando você menos esperar, verá que o silêncio foi a melhor resposta que poderia ter recebido, porque foi nele que Deus te mostrou que não se trata do barulho, mas da presença. Não se trata de multidões, mas de comunhão. E foi essa comunhão que fez o céu se inclinar. E agora, a mesma presença que te sustentou no secreto será a que te exaltará em público. Porque Deus não apenas viu, Ele aprovou. E agora Ele age. Você suportou dores que ninguém viu, batalhou guerras silenciosas enquanto sorria para não preocupar quem dependia de você. Sentiu a alma cansada, o corpo esgotado, a mente questionando, mas mesmo assim, permaneceu. E foi nesse permanecer que Deus encontrou algo raro, algo que o tempo não apagou. O que Ele viu dentro de você não foi o fim, mas o começo de uma reconstrução que mudará tudo ao seu redor. É por isso que o céu silenciou, porque estava diante de algo sagrado. A maioria só olha os resultados, mas Deus olha a resistência. E o que você suportou calado, ninguém suportaria falando. O céu não ficou mudo por acaso. O silêncio foi honra. Foi a resposta de um Deus que não precisa explicar quando já decidiu agir. Você não estava sozinho, estava sendo carregado. Porque quando a fé está prestes a romper o invisível, até os céus se calam para não interromper o que está sendo formado. Foram noites inteiras onde tudo que você tinha era um "eu creio" engasgado no peito. Mesmo sem sinais, você seguiu. Mesmo sem forças, você continuou. Isso não é comum. Isso é espiritual. E Deus, ao olhar para você, encontrou fé verdadeira. Não aquela que precisa de palco, mas aquela que nasce no quarto, entre lágrimas contidas e palavras repetidas. Ele viu. E ele nunca se engana. Há pessoas que tiveram tudo, mas não aguentaram. Você não teve nada, mas permaneceu. E é essa constância que agora será honrada. O céu não se move pelo barulho, mas pela essência. E sua essência foi refinada. Suas raízes se aprofundaram. Você cresceu por dentro, mesmo quando parecia encolher por fora. Essa é a maturidade que o reino esperava. E agora que encontrou, vai revelar. Talvez você olhe para si e ainda se veja como alguém comum. Mas o que está dentro de você é incomum. O que foi descoberto em sua alma tem valor eterno. Por isso, Deus silenciou os anjos. Porque não era hora de comentários, era hora de contemplação. Nem tudo que é precioso precisa ser dito. Há vitórias que se celebram no santuário secreto antes de se manifestarem diante dos homens. Você lembra de Ana? Ela não precisava falar alto. Ela apenas movia os lábios. E mesmo quando foi mal interpretada, Deus ouviu o clamor do seu coração. O que ela carregava no ventre da fé era maior que a opinião dos outros. Assim é você. Carrega algo que o mundo ainda não vê. Mas o céu já viu. E está prestes a fazer nascer o que você regou com lágrimas e esperou com confiança. Se você sente que essa mensagem está falando diretamente com seu coração, escreva nos comentários: eu fui gerado no silêncio de Deus para viver o sobrenatural. Sua fé tem voz. Deixe que ela se manifeste. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Salmos 34:18. Você não precisa de muito para ser visto por Deus. Basta ser verdadeiro. E é isso que você tem sido. Mesmo sem saber o que viria, você seguiu. Mesmo sem ver saída, você confiou. Isso não é teimosia, é fé. A fé que move o impossível, que abre caminho no invisível. E quando essa fé é ativada,
Até o que estava travado há anos começa a se mover, porque Deus se agrada da sua firmeza, não da sua força. Você pensou que era fraco, mas fraco é quem desiste. Você continuou, mesmo sangrando por dentro, e isso te faz forte. Forte não porque venceu, mas porque suportou. E há uma diferença enorme entre vencer por fora e resistir por dentro. Deus se impressiona com corações que escolhem permanecer, não com resultados temporários. E é isso que ele descobriu em você. É por isso que a atmosfera começou a mudar. O ambiente ao seu redor está respondendo à fé que você liberou. Gente que nem acredita vai ver com os próprios olhos o que Deus fará. Porque o que nasce do invisível não pode ser explicado, só pode ser testemunhado. E é isso que está prestes a acontecer. Sua história será vista como prova viva de que Deus age onde ninguém mais acredita. O que o céu viu em você não foi uma oração bem feita, foi um coração sincero. E quando Deus encontra sinceridade, Ele responde com transformação. Ele não precisa de frases decoradas, precisa de verdade. E a sua verdade tocou os céus. Por isso os anjos silenciaram. Não havia nada a dizer. Tudo estava sendo registrado. Agora, chegou a hora de colher o que foi plantado no secreto. Você tem um valor que o mundo não entende. Um valor que foi cravado em você pelo próprio Criador. Não importa quem te rejeitou. Não importa quem te ignorou. A escolha de Deus sobre você é maior do que a opinião de qualquer pessoa. E essa escolha está prestes a se tornar visível. Haverá honra onde antes houve desprezo. Haverá paz onde só existia agitação. Você foi capacitado na dor, forjado na espera e mantido pela graça. Nada foi por acaso. Tudo cooperou. Até os dias em que você quis parar, mas seguiu por causa dos que dependem de você. Até os momentos em que você sorriu para esconder a luta, Deus viu. Ele não desprezou nenhum detalhe. Tudo conta, tudo pesa. E agora, tudo se move em seu favor. Você não está onde está por acaso. Há uma linha espiritual sendo puxada. Cada passo seu, mesmo sem saber, te trouxe até esse ponto. Você foi conduzido. Você foi guardado. Você foi posicionado. E agora, será elevado. O mesmo Deus que te sustentou em silêncio é o Deus que vai exaltar você em evidência, para que o nome dele seja glorificado por meio da sua vida. As críticas não te pararam porque você não foi chamado pelas pessoas, foi chamado por Deus. E quem é chamado por Deus não se move por palmas, se move por convicção. É isso que te diferencia. Você está onde está porque acreditou. Mesmo com medo, seguiu. Mesmo com cansaço, caminhou. E é por isso que a colheita será maior do que você imagina. Talvez você tenha vivido tanta coisa que já desacreditou de novidades. Mas Deus não trabalha com rotina. Ele é especialista em recomeços. E o seu começa agora. Um novo tempo está sendo liberado. Um novo nível está sendo acessado. E não é mérito. É resposta. A resposta ao que você viveu, suportou e confiou. Agora, o céu não está mais em silêncio. Está em movimento. Se esta palavra continua alimentando sua fé, escreva aqui nos comentários. Eu sou resposta de uma promessa silenciosa. E continue ouvindo com o coração aberto. Bem-aventurados os que não viram e creram. João 20:29. Não se surpreenda se portas que pareciam seladas começarem a se abrir. Não duvide se pessoas que antes viraram o rosto agora procurarem por você. O que Deus está fazendo é maior do que sua expectativa. E tudo começou naquele instante em que você escolheu confiar, mesmo quando o céu estava em silêncio. Aquela decisão mudou tudo. Aquele momento foi marcante no mundo espiritual. Você está prestes a viver coisas que não pediu. Porque Deus não responde apenas às palavras. Ele responde os gestos. E o seu gesto de permanência, mesmo sem explicações, foi mais poderoso do que qualquer oração longa. Há momentos em que o céu decide agir não porque clamamos, mas porque suportamos. E você suportou. Por isso agora ele se levanta para transformar. Não olhe para o passado como perda. Veja como preparação. Nada foi desperdiçado.
nem as amizades que se romperam, nem os planos que não deram certo. Tudo isso contribuiu para te alinhar com a vontade maior. E essa vontade está se cumprindo agora. Você não está sendo restaurado apenas. Está sendo reposicionado. Porque o que vem é responsabilidade. E você está pronto. Seus dias de dúvida estão contados. Sua mente será invadida por paz. Suas decisões serão guiadas com clareza. Deus não é Deus de confusão. Ele é Pai de direção. E a direção está sendo liberada. Aquilo que era confuso, agora se organiza. Aquilo que parecia sem sentido agora ganha forma. Porque a voz de Deus está soando onde antes havia silêncio. E quando Ele fala, tudo se reorganiza. Sua alma encontra descanso. Seu coração volta a pulsar com esperança. Sua vida começa a florescer, não mais por esforço, mas por alinhamento. Quando o céu se move, a terra responde. E agora, chegou a hora da terra responder àquilo que o céu já decidiu sobre você. Você foi achado, foi aprovado e será estabelecido. Tudo o que você precisa fazer agora é continuar, sem pressa, sem medo, apenas com confiança. Porque quem viu o que há dentro de você, sabe até onde você pode chegar. E o que Deus viu é mais forte do que tudo que tentaram contra você. E por isso, nada poderá impedir o que já foi decretado. Seu corpo carrega marcas de um propósito eterno, e ninguém anula o que foi escrito pelo próprio Criador. O silêncio que o céu fez sobre a sua vida não foi um castigo. Foi uma pausa necessária para que tudo ao seu redor se realinhasse ao plano perfeito. Deus precisava que o barulho cessasse para que você ouvisse o som mais importante, o da sua presença te reconstruindo por dentro. O que Ele descobriu em você não foi fraqueza, foi maturidade espiritual. Você cresceu em meio à dor e isso te tornou pronto para receber o que antes te destruiria. Houve um tempo em que você não entendia por que as respostas demoravam. Agora começa a compreender que Deus nunca esteve parado. Ele estava moldando seu interior para sustentar o peso da promessa. O que o céu viu em você foi uma fé que não se corrompeu, uma entrega que resistiu ao tempo e uma coragem que ninguém imaginava. Por isso os anjos ficaram em silêncio, porque o que Deus viu em você é raro demais para ser explicado com palavras. Os dias difíceis não foram perda, foram preparação. A resistência que você adquiriu é a prova de que o céu não desperdiçou uma única lágrima. Você foi ensinado a confiar mesmo sem entender, a andar mesmo sem enxergar. E essa obediência silenciosa abriu um caminho que agora começa a se manifestar. O que era invisível está prestes a se tornar palpável, porque a fé nunca volta vazia quando é plantada em terra de aliança. A cada novo amanhecer, algo dentro de você vai se alinhar ainda mais. O que era confuso começará a clarear. O que era pesado se tornará leve. Você passará a perceber a presença de Deus nos detalhes simples e entenderá que Ele nunca se ausentou, apenas se fez discreto para te ensinar a ouvir de perto. O que Ele viu em você foi entrega, e quem se entrega nunca fica sem resposta. O céu está prestes a romper o silêncio de forma gloriosa, e quando isso acontecer, você entenderá por que os anjos ficaram quietos. Porque o que Deus estava escrevendo sobre a sua vida não precisava de comentários, precisava apenas de fé. E essa fé foi encontrada em você. Por isso, prepare o coração. O próximo som que o céu emitirá sobre você será o som da vitória. O céu se move em um ritmo que não se mede por relógios, mas por corações prontos. O tempo de Deus não atrasa, apenas amadurece o que precisa florescer no momento exato. E é nesse ponto que você se encontra agora, entre o silêncio e o som da resposta. Esse intervalo é o solo fértil, onde a fé cria raízes. Tudo o que o céu viu em você foi suficiente para iniciar uma mudança que já está em curso, mesmo que seus olhos ainda não percebam. As forças que tentaram te parar foram apenas parte da lapidação. Elas não vieram para te destruir, mas para te provar. Deus permitiu que o vento soprasse não para arrancar você,
mas para firmar sua base. E o que se firma durante a tempestade nunca mais se abala. Agora, o mesmo vento que um dia te assustou está soprando a teu favor. O que o céu está prestes a fazer será nítido, visível e incontestável. Você já notou que quando tudo pareceu perdido, algo pequeno sempre aconteceu para te manter de pé? Um gesto, uma palavra, um sinal. Isso não foi coincidência. Foi cuidado. Foram toques sutis de um Deus que prefere sussurrar no meio do caos do que gritar nas certezas. E cada um desses sinais era a prova de que o silêncio dele não era ausência. Era presença em outra forma. Agora é o tempo de perceber as evidências. O céu não está mais apenas observando, está agindo. Há anjos movimentando situações, destravando caminhos, mudando pensamentos, restaurando relacionamentos. Deus está reescrevendo cenas que pareciam concluídas. Ele está tirando você do modo de espera e te colocando em movimento. As promessas não estão distantes, estão maduras. O que foi descoberto dentro de você foi fé genuína. Não aquela que depende do ver, mas a que nasce da confiança. E essa fé tem poder de transformar qualquer ambiente. Foi o que aconteceu com Paulo e Silas na prisão. Eles estavam cercados por grilhões, mas o louvor libertou o que as correntes tentavam segurar. E agora, essa mesma libertação está sendo liberada sobre a sua vida. Há um som novo vindo do céu, e ele carrega o eco da sua fidelidade. Cada vez que você orou calado, esse som foi registrado. Cada vez que você serviu sem ser reconhecido, Deus anotou. Agora ele começa a recompensar. O que o céu viu em você foi consistência, e a consistência é a base de toda colheita duradoura. Prepare-se, porque o que virá não será passageiro, será estável. Se essa palavra faz sentido no seu coração, declare nos comentários: eu creio que o céu está em movimento por mim. Diga isso com fé e permita que as palavras saiam como uma semente espiritual. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Mateus 21, 22. Deus tem uma maneira única de agir. Ele revela aos poucos o que já decidiu completamente. Por isso, às vezes, parece que nada muda, mas é apenas o cenário sendo preparado. Cada pessoa que sai, cada porta que se fecha, cada situação que muda, é parte do script perfeito. E esse roteiro divino sempre tem um final de vitória para quem escolhe confiar até o último ato. O céu não trabalha por impulso, trabalha por propósito. E o propósito sobre a sua vida é mais forte do que qualquer oposição. O que Deus viu em você foi resiliência. Aquela força silenciosa que se recusa a morrer mesmo quando o chão se abre. Essa força vem dele e tem sustentado você quando tudo o que restava era continuar acreditando que o amanhã seria diferente. Você já é um milagre. O fato de ainda estar de pé é o testemunho de que Deus nunca te deixou. Quantas vezes você pensou que seria o fim, e mesmo assim, o novo dia chegou? Isso é graça. A graça é o braço invisível que te segurou quando ninguém mais pôde, e ela continua te sustentando agora, te levando para o lugar onde as promessas se tornam realidade. Moisés viu o mar à frente e o exército atrás. Humanamente, era o fim. Mas Deus não age por lógica, ele age por promessa. Quando o céu se cala, é porque já tem uma saída preparada. O mar se abriu no tempo exato, nem antes nem depois. O mesmo acontecerá com você. O mar que te limita vai se abrir, e a travessia que parecia impossível será o palco do seu testemunho. As pessoas ao redor talvez não compreendam o processo. E tudo bem. Porque o que Deus revelou sobre você não foi colocado em palavras, foi colocado em essência. Há algo no seu espírito que brilha mesmo quando você tenta esconder. Esse brilho é o reflexo da presença dele em você. Nenhuma sombra pode apagar o que foi aceso pelo Criador. Quando Deus decidiu calar os anjos, foi para observar a fé que você manteria mesmo sem aplausos. Ele sabia que a sua confiança não dependia de plateia. E agora que essa fé foi provada, ele está pronto para te exaltar.
não para engrandecer o seu nome, mas para mostrar que quem confia nele jamais é confundido. O tempo de humilhação termina onde o propósito começa. O novo não chega quando você quer, mas quando está pronto para recebê-lo. E agora você está. Deus viu isso. A resistência foi transformada em maturidade. A dor virou sabedoria. A espera virou estrutura. Você não é mais o mesmo. Está mais forte, mais sensível, mais discernido. O que está vindo é compatível com o que você se tornou. A sua alma está sendo restaurada. Aquela sensação de vazio está sendo preenchida por uma paz que não depende de circunstâncias. Essa paz é o selo do Espírito sobre o seu novo tempo. Ela é o sinal de que o processo terminou e a promessa começou. Não lute mais contra o silêncio, porque ele foi a voz de Deus te ensinando a escutar sem pressa. Se você sente essa paz chegando, declare nos comentários: eu descanso na vontade de Deus. Deixe que essas palavras se tornem uma oração de entrega. O Senhor lutará por vós, e vós vos calareis. Êxodo 14:14. Você não precisa mais explicar o que Deus está fazendo. Quem precisa entender, entenderá quando vir. Deus vai usar o resultado para responder as perguntas que você não conseguiu responder com palavras. E quando o testemunho se cumprir, todos verão que o silêncio de Deus era um anúncio disfarçado. O céu estava preparando algo tão grandioso que o barulho poderia estragar. Agora o Espírito está soprando fôlego novo em você. Os sonhos que pareciam adormecidos estão despertando. As ideias que estavam guardadas estão voltando com força. O brilho nos olhos que havia se apagado está reacendendo. Isso é o mover de Deus dentro de você. Quando Ele quer agir fora, primeiro Ele age por dentro. E esse movimento interno é o prelúdio do milagre externo. A partir deste ponto, as coincidências divinas começarão a aparecer. Pessoas certas surgirão. Oportunidades virão de onde você não esperava. Caminhos se abrirão naturalmente. Não será esforço, será direção. Porque quando o céu decide se mover, tudo coopera. E o que estava travado por anos começará a fluir com leveza. O silêncio se transformará em canção, o lamento em riso, a dúvida em certeza. Porque Deus não é Deus de confusão. Ele é Deus de conclusão. Tudo o que Ele começou terá seu término perfeito. Nenhum fio da sua história será desperdiçado. Cada detalhe será usado para compor o testemunho mais bonito que você já viveu. Os céus estão se abrindo sobre a sua cabeça. Há algo invisível acontecendo enquanto você ouve esta palavra. É como se um novo ar entrasse em seus pulmões. Um alívio, uma sensação de renovo. Isso é real. É o Espírito te dizendo que o ciclo está virando, que o tempo de espera terminou, que a estação do agir divino chegou e nada mais poderá deter. Deus não te escolheu por acaso. Ele viu em você uma fé que inspira, uma esperança que persiste, um amor que resiste. E tudo isso foi suficiente para que Ele dissesse: agora é tempo. O silêncio acabou. A voz do céu está ecoando e ela tem apenas uma direção: vitória. Porque o que começou em segredo terminará em glória. Se esta mensagem falou profundamente ao seu coração e reacendeu sua fé, permaneça aqui conosco. Há palavras preparadas pelo céu esperando para te fortalecer todos os dias. Curta este vídeo para que essa mensagem alcance ainda mais vidas. Inscreva-se no canal e ative o sino para não perder nenhuma nova revelação. Continue assistindo, porque cada vídeo é uma semente divina para restaurar sua esperança, renovar sua força e te conduzir ao destino de vitória que Deus já escreveu para você.